Amém. Muito obrigado por sua sintonia no canal. Vamos para a parte 2 do nosso estudo sobre arrebatamento. Conforme eu disse, meus vídeos são curtos geralmente, mas nós acreditamos que Jesus, ele vem primeiramente antes da tribulação para buscar o seu povo, no abrir e piscar de olhos, né, no som da última trombeta. No capítulo 2, versículo 1, de segunda carta aos Tessalonicenses, diz assim: Ora, irmãos, rogamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Olha só, rogamos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Então, o que nós estamos querendo dizer aqui? Que existe alguns textos da palavra de Deus aonde nós estamos falando da ressurreição de mortos. Quem que seria o grupo de pessoas que participaria desse arrebatamento? Desse primeiro arrebatamento? Existem outros também que eu vou ensinar para você mais no futuro. Depois, não confunda não, né? Antes de você pensar, depois eu vou explicar sobre o que eu estou falando. Existem outros arrebatamentos sim na Bíblia, né? E a Bíblia fala de muitos arrebatamentos, como de Noé também, que é de Enoque, que foi o primeiro, né? E Filipenses 3, versículo 11 diz assim: para ver se de alguma maneira eu posso chegar à ressurreição dos mortos. Paulo aqui falando que ele esperava ressurgir dos mortos. Quando? Na última trombeta, no arrebatamento da igreja. E esses textos da palavra de Deus, eu vou explicar para você o que nós acreditamos. Muita gente acredita que haverá uma ressurreição juntas, seria a ressurreição de dois povos juntos, tanto de ímpio como de pessoas justas. Então, por exemplo, eles acreditam que juízo final e tribunal de Cristo são a mesma coisa. Eu não creio assim. Então, o que eu acredito? Que os santos, quando Jesus vem, nós reunimos com nosso Senhor e Salvador, nós encontraremos com Ele no tribunal de Cristo. Entendeu? O tribunal de Cristo não é o juízo final. Isso que eu entendo. Já existem pregadores que talvez eu quero que você entenda porque às vezes você vai ouvir as coisas mescladas, né? Misturada. Então tem pregador que prega que juízo final e tribunal de Cristo é a mesma coisa. Não, o tribunal de Cristo é para os salvos, é para os santos. Aonde Jesus vem para dar a recompensa de cada um segundo as suas obras. Já o juízo final, ele já começa lá no final de Apocalipse, o juízo do trono branco. Ele seria um julgamento para os ímpios, para os homens separados de Deus, receberem a sua condenação. É claro, mas eles já morreram, foram para o inferno? Sim. E que condenação seria? A mesma coisa de uma pessoa que... Vamos supor assim, a pessoa ela roubou um banco. Então roubou o banco, ele vai preso, não vai? Vai, tá condenado. Só que aí ele vai passar por muitas audiências na corte, ou no fórum, como diz no Brasil. Até chegar um dia, passa 2 vezes, 3, sei lá, recorre, um juiz doido lá, pá, bate o martelo e fala assim, você está 8 anos condenado. É isso que nós acreditamos que trata-se do juiz do trono branco, tá bom? Espero que todos aqui tenham entendido. Então vamos ler também Apocalipse 20. Vamos ler Apocalipse 20. É muita coisa para falar, né? Então eu vou fazendo bem devagarinho, né? Versículo 1. E vi do céu um anjo que tinha a chave do abismo
e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs o selo sobre ele para que não enganasse mais as nações. E depois importa que seja solto até que os 1000 anos se acabam. Vamos voltar para o fim. E vi tronos, e assentaram sobre eles a quem foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberem um sinal na sua testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Olha só, isso é outra ressurreição. Então, as pessoas que não aceitaram a marca da besta do anticristo, Jesus volta depois com a igreja para estabelecer seu reino, julgar as nações. Então, esses santos ressuscitam com Cristo também e reina sobre 1000 anos. Entendeu? Mas os outros não reviveram até que os 1000 anos se acabam. Então já, olha só, aí já acaba tudo. Então muita gente coloca que tanto justo como injusto ressuscitam no mesmo dia. Isso não é verdade. Os filhos de Deus ressuscitam para a revelação de Jesus. Os que são mortos, eu falo de Adão até o último que morreu. Porém, os outros mortos não reviveram. Olha só o que está falando. Quem são os outros mortos? Aqueles que não tinham o selo de Deus, aqueles que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Bem-aventurado é o santo que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, ou seja, o inferno. E serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e também reinarão com ele 1000 anos. Quem está falando? Da igreja. Nós voltaremos com Cristo para reinar sobre a terra 1000 anos. E também desse grupo de santos que sobreviveram à grande tribulação e também reinarão com a gente também nesses 1000 anos. Entendeu? Então eu espero que esteja claro aqui. A palavra grega, eu acho que é phaneros, eu posso estar errado, que representa brilhar, aparentar, manifestar ou ser visto. Ela é usada em 1 João 2, versículo 28. Vamos ler lá então. 1 João 2, versículo 28. 1 João 2, versículo 28. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Olha só. Phaneros. Então, phaneros é uma outra palavra também grega, também usada também para descrever esses eventos. O evento incluirá santos do Antigo Testamento e da igreja também atual, conforme eu disse para vocês. Tudo bem? Então, aqui nós estamos falando dessa redenção de Deus, desse livramento de Deus, que Deus nos tira antes que venham as pragas dele sobre a terra. E depois eu já expliquei no outro vídeo sobre a última trombeta e a sétima trombeta, né? Que existe também uma diferença, né, sobre isso. E qual que é o propósito do arrebatamento? O propósito do arrebatamento é simples. É nos tirarmos antes que venha o dia mau. Entendeu? Antes que venha aquelas pragas sobre a terra. Porque os que são
ímpios, que viveram uma vida longe de Deus, devem ser punidos pelos seus pecados. Já as pessoas que não, que guardaram, que se santificaram, que pregaram o evangelho, nós aguardamos a revelação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, diante do Filho do Homem. Vamos ler Lucas capítulo 21, versículo 34 e 36. A gente já vai estar acabando também essa segunda parte também do nosso estudo. Olha só, é difícil, né, irmãos? Porque é muita coisa para a gente estar discorrendo aqui, né? E não seria possível também a gente discorrer, falar sobre tanto assunto em tão pouco tempo, né? Então, por isso que eu dou essas quebradas, eu faço vídeo de 10, de 15, 20 minutos, né? Porque se eu jogo muita informação na sua mente, você não vai conseguir reter tanta informação. Então, por isso que eu falo assim, ó. Quando você for pegar esses vídeos de Apocalipse e estudar, vai com calma, tudo bem? Um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Não vai louco não, porque se você for louco, você fica louco, entendeu? Se for doido, vai devagar, vai comendo devagar. Vai ruminando, né? Lucas, capítulo 21, vamos lá. Versículo 34 ao 36. E olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glotonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que sejais havidos por digno de evitar todas essas coisas para que hão de acontecer e de estar em pé diante de Deus. Que seria a única parte que eu falo que falaria um pouco sobre o arrebatamento, né? Aqui também nós estamos mencionando em Lucas. Então, quando nós terminarmos esse texto de arrebatamento, eu quero que você saiba distinguir, né? Que uma coisa é o arrebatamento, né? E outra coisa é a vinda de Jesus para os salvos. Vamos lá, outros tipos de arrebatamento que eu falei que falam a Bíblia também, né? A Bíblia fala em Apocalipse sobre outros arrebatamentos. Vamos lá em Apocalipse capítulo 7. Vamos lá. Voltando aqui de novo, Apocalipse capítulo 7. A Bíblia fala de muitos arrebatamentos. Começa com Enoque, vai com Elias, entendeu? E assim por diante. Então, essa palavra arrebatamento, essa palavra arrebatamento é uma heresia. A palavra arrebatamento. Elias foi o quê, meu querido? Foi arrebatado. Enoque foi arrebatado. Ou seja, ele foi tirado da terra por uma força sobrenatural. Então, no Apocalipse 7, no versículo 1 ao 3, existe o arrebatamento do povo remanescente. E depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi um outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo de Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na terra os servos de Deus. Então, existe também o arrebatamento dos remanescentes, ou seja, daquele povo lá dos 144 mil. Talvez você já ouviu falar. Quem fala muito sobre isso é o Testemunho de Jeová, né? Não é exatamente o que nós ensinamos, né? Mas eles falam muito sobre isso. A diferença é que eles falam que esse povo já estão também
dando testemunho aqui na terra, né? Nós acreditamos que esses 144 mil que também serão arrebatados serão um povo que vai surgir durante a grande tribulação. Tudo bem? Então eu quero que você entenda aqui. Vamos seguir aqui no nosso estudo. Também existe o arrebatamento da grande multidões dos santos que vêm da tribulação. Então, uma coisa importante, tem gente que fala que o Espírito Santo vai ser tirado da terra. Isso não é verdade. Não tem como tirar o Espírito Santo da terra. O Espírito Santo retém o quê? A força do anticristo se levantar. Quando o Espírito Santo deixar o anticristo levantar, ele vai tirar a mão dele, vai tirar a bênção dele, e o anticristo vai se levantar. Mas o Espírito Santo vai estar na terra, convencendo o homem do pecado. E pessoas serão salvos, claro, com muita praga, né? Com muita perseguição, mas pessoas também serão salvas na grande tribulação. Então também existe o arrebatamento daquelas pessoas também na grande tribulação, que fazem parte também da primeira ressurreição. Está em Apocalipse 6, versículo 9 ao 11. Apocalipse 7, versículo 9 ao 17. Apocalipse 15, versículo 2 ao 4. Apocalipse 20, versículo 4. E também do arrebatamento das duas testemunhas. Está em Apocalipse, capítulo 11, do versículo 3 ao 13. Esse ensinamento, então, que nós estamos falando, do arrebatamento, não é apenas, primeiro que eu disse daquele arrebatamento que Jesus vem para manifestar sua glória, né, e ressuscitar os mortos, né? Não é aquele que Paulo está falando, mas aquele que o apóstolo João fala também, na carta também do Apocalipse. Mas Paulo fala algo muito importante, que eu acho que eu vou usar, porque é muita coisa, né, para passar, e eu vou ler 1 Coríntios 15, versículo 20 ao 23, aonde o apóstolo Paulo usa a palavra tagma, que eu vi um professor de grego, o professor Euler, dando uma explicação maravilhosa sobre Paulo, né? 1 Coríntios 15, versículo 20 ao 23. Vamos lá, então. 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 20 ao 23. Mas agora Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito a primícia dos que o dormem. Então Jesus é o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Pega um vídeo na internet, professor Euler Lopes, Tagma. Muito bom esse vídeo aqui, né? Eu gostei muito desse vídeo, se você puder pegar. Ele dá uma explicação muito boa, né? Eu não sou autoridade erudita em grego, né? Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, Jesus. Porque assim como todos morrem em Adão, assim todos serão vivificados em Cristo. Cristo é o primeiro a ressuscitar. Tem que tomar cuidado. Tem gente dizendo que Moisés ressuscitou. Isso é uma prática muito comum, né? E principalmente por povos judeus, né? Existem livros judeus, de judeu que fala sobre isso. E também é muito comum você ouvir pregador adventista também falar que Moisés foi ressuscitado, né? E eles faz uma mescla, eles falam que Jesus e o arcanjo Miguel são a mesma pessoa. Não é. Jesus é o Filho de Deus. Arcanjo Miguel é um grande príncipe da hierarquia celestial. Então eu quero que você entenda isso também. Se você consultar esse livro, esse vídeo na internet aí do professor Euler, você vai entender exatamente o que significa a palavra tagma.
Isso foi usado também na tradução da Septuaginta, como um corpo de soldados e um exército. Números 2, versículo 2, 2 Samuel 23, versículo 13. Isso significa uma companhia ou um corpo de indivíduos, né? Uma ordem, como Paulo falou assim. Então, existem muitos tipos de ressurreições. Jesus, a primícia, as pessoas no arrebatamento, existe a ressurreição, a primeira ressurreição, que são pessoas que morrem na grande tribulação, existe os ímpios que ressuscitam também, cada um na sua ordem. Paulo foi muito claro, né? Texto maravilhoso para você estudar também. 1 aos Coríntios 15, verso 23. Se você puder memorizar esse texto, tá bom? Eu vou encerrar aqui essa parte. E eu acho que vai dar mais 1 ou 2 vídeos ainda só sobre arrebatamento, só, né? Muita coisa para a gente falar sobre isso. Um grande abraço, Deus abençoe e te encontro na parte 3 desse vídeo. Tchau, tchau.